Vinheta animada com o logo do programa Papo Seguro. Logomarca do Trabalho Seguro e nome com a marca do TRT-10. Olá a todas as pessoas que nos assistem, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Papo Seguro, o nosso videocast, que é uma iniciativa do programa Trabalho Seguro no TRT da 10ª Região. Eu me chamo João Otávio Frota, sou juiz do TRT da 10ª Região e gestor regional do programa Trabalho Seguro no Distrito Federal e no Tocantins. Vou fazer inicialmente minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, hoje visto um terno de cor azul, uma camisa azul clara, uma gravata vermelha. Estamos sentados aqui num estúdio de gravação de videocasts, temos microfones às nossas frentes, os convidados aqui também. E pessoal, esse é o 5º episódio já de uma série de episódios que se propõe a tratar de temas relacionados à saúde e segurança no trabalho. Temas voltados à cultura prevencionista, a cultura de prevenção de acidentes e de adoecimentos das pessoas que trabalham. O que a gente quer com essa iniciativa, com essa série de episódios desse videocast, é promover uma conversa, uma comunicação mais simples, uma comunicação acessível, buscando atingir o maior número de pessoas possíveis sobre esse tema que é tão importante para todas as pessoas que trabalham. Hoje, o nosso tema é muito complexo e muito importante. É o tema da informalidade no trabalho e as consequências que a informalidade no trabalho pode gerar para a saúde e a segurança, para a proteção no meio ambiente de trabalho. Nós temos convivido com um aumento significativo de casos de informalidade no trabalho, temos convivido com uma disseminação de uma cultura anti-CLT, uma cultura voltada à suposta maior liberdade nas relações de trabalho, supostamente maiores ganhos nas relações de trabalho, e eivadas de um mito de um certo autoempreendedorismo que muitas vezes se reflete, na verdade, em uma desproteção, na verdade desmascara uma desproteção do trabalho das pessoas. E, portanto, gera consequências na saúde, na segurança, na prevenção de adoecimentos e acidentes. Mais do que, talvez, tentar saber qual é o melhor modelo de proteção de trabalho, talvez a maior ideia seja trazer aqui, para os que nos ouvem, um ponto de reflexão sobre o impacto que isso tem, que o avanço da informalidade no trabalho pode ter na saúde, na segurança e, portanto, na proteção do meio ambiente de trabalho. Portanto, o tema não é simples, mas é urgente e é muito importante. Hoje nós estamos, então, para tratar desse assunto com convidados de peso aqui, amigos queridos, pessoas com quem eu já tive a oportunidade de trocar em outros ambientes institucionais, acadêmicos, que é um prazer muito grande tê-los aqui hoje. Estou aqui com Renata Dutra, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, lugar onde também me formei. Aliás, a professora Renata foi da minha banca de monografia na graduação. É doutora e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e coordenadora do grupo de pesquisa Trabalho, Interseccionalidades e Direitos, lá da Faculdade de Direito da UNB. E também com Rômulo Machado e Silva, que é formado em Química e é auditor fiscal do trabalho. Foi coordenador geral de normatização de programas, normatização e programas do Ministério do Trabalho, que é a área responsável por elaborar e revisar as normas regulamentadoras, as NRs sobre saúde e segurança no trabalho. E também já foi subsecretário de Inspeção do Trabalho e atualmente exerce as funções de auditor fiscal do trabalho aqui no Distrito Federal. Bom, antes da gente iniciar nossa conversa, quero agradecer logo, em princípio, a presença de vocês. Acho que vai ser uma conversa muito boa, proveitosa e importante. Então, antes da gente começar, de fato, com as nossas interações, eu queria que cada um pudesse dar uma mensagem inicial, falar um pouco, para que a gente, então, possa ir tocando a nossa conversa. Renata.
Bom dia, João. Bom dia, Rômulo. Eu vou iniciar me autodescrevendo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos de tamanho médio, castanhos escuros. Estou vestindo hoje aqui uma camisa de manga comprida, mesclada preta e branca. Uso óculos, né, de armação preta. Eu queria agradecer, é uma alegria estar aqui, uma alegria participar desse podcast, uma alegria ver esse projeto, né? Ver o seu trabalho conversando mesmo com os jurisdicionados, com os trabalhadores e trabalhadoras, e uma alegria rever o João Otávio, né? Que agora na condição de juiz, antes na condição de estudante, e que está fazendo um trabalho excelente por aqui, e também de conhecer o Rômulo, né? Prazer estar com vocês. Muito obrigado, Renata. Rômulo. Olá, João. Olá, Renata. Muito obrigado pelo convite. Também vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos curtos, não mais tão pretos como já foram. Atualmente o grisalho está ganhando espaço e também estou com um terno azul e uma camiseta azul claro. É um prazer estar aqui para conversar, para dialogar com vocês, para a gente trabalhar aí algumas reflexões em relação a um tema que, como o João disse, é complexo, mas atinge diretamente toda a nossa sociedade, todo o nosso coletivo de pessoas, de trabalhadores. Então, bater um papo trazendo aí diversas reflexões com o objetivo maior de contribuir com a prevenção dos acidentes de trabalho. Muito bem. Indo direto ao ponto, eu acho, Renata, que a gente podia começar tentando chegar a estabilizar algumas expectativas conceituais aqui, né, sobre o que é, para que as pessoas que nos ouvem consigam compreender o que é trabalho informal. O que a gente pode chamar, quem são os trabalhadores informais, as trabalhadoras informais? Muito bom, acho que essa coisa conceitual nos ajuda, porque a informalidade ela sempre é definida por exclusão, né? A gente sabe o que é trabalho formal e o que não é trabalho formal é trabalho informal. Então é um conceito muito extraído da negação e pouco estudado em si, né? Principalmente no campo do direito. Então, pensar o que é informalidade. Eu vou usar aqui uma classificação que é de economistas, né, do professor Dari Krain e do Marcelo Proni. Eles trazem uma abordagem que coloca dois grupos para a gente pensar a informalidade, né? A ideia de velha informalidade e de nova informalidade. Quando a gente fala de velha informalidade, a gente está falando daquilo que é muito característico do mercado de trabalho brasileiro, que é o trabalho que é realizado fora da economia organizada, o trabalho que é realizado principalmente pelo aquele trabalhador que trabalha por conta própria, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que vende lanche na rua, de um vendedor ambulante, de um guardador de carro, a gente está falando talvez de uma trabalhadora doméstica diarista, a gente está falando desse grupo que está fora de uma estrutura empresarial organizada e que ganha a vida por conta própria, sem uma relação necessariamente de subordinação. Essa é a ideia de informalidade, velha informalidade, que faz parte do mercado de trabalho brasileiro historicamente, né? E aí a gente pode pensar também elementos de gênero, de raça, né, e formações históricas que fizeram com que determinados grupos de pessoas não conseguissem acessar o mercado de trabalho formal e tivessem que ganhar a vida nesses arranjos. E mais recentemente, a gente tem esse conceito de nova informalidade. Por quê? O que acontece? Com essa reestruturação produtiva que nós temos vivido, uma série de transformações no capitalismo e essa tendência, né, de precarização, de redução de custos, a gente começa a ver aparecer dentro da economia organizada trabalhadores que são inseridos nos processos produtivos sem o acesso a direitos, sem a devida formalização. Então aí a gente está falando o quê? De fraude mesmo, né? De burla à legislação trabalhista, de contratações fraudulentas que visam reduzir custos empresariais. Então daí a gente vai ter um trabalhador que ele é subordinado, que ele está inserido sim dentro de uma relação na economia organizada, mas a eles são sonegadas esses registros formais e, portanto, a porta de acesso a esses direitos trabalhistas e previdenciários. Então, a gente tem um bloco muito heterogêneo de trabalhadores, né? Muito misturado, tem grupos que são muito diferentes entre si, compondo esse conjunto da informalidade. O que é importante saber? Que o trabalhador informal, ou a trabalhadora informal, é alguém que, por conta de estar excluído, né, desses registros formais, da carteira de trabalho, ele fica excluído também do acesso a direitos trabalhistas e do acesso a direitos
previdenciários na prática, né? Então, é um desafio para o direito do trabalho alcançar esse grupo justamente pelo fato de que ele não está formalizado, não está registrado, não tem sua vida profissional notificada. Pois é, a gente ouve, eu falei no início do nosso programa, parece que ou pelo menos a gente escuta na mídia, a gente escuta na mídia, mas também escuta nos corredores, a gente escuta nos lugares onde a gente frequenta, parece que está cada vez gradualmente emplacando um discurso que se pretende convencer de que é mais vantajoso empreender do que ser CLT, como se fossem realmente coisas essencialmente dicotômicas, né? Então esse mito do autoempreendedorismo, de a CLT é sinônimo de falta de liberdade, CLT é sinônimo, a gente escuta às vezes, sinônimo de pegar ônibus lotados 6 da manhã para demorar 1h30 e chegar no trabalho e depois para voltar, mas essa 1h30 e chegar lá e ter que bater ponto e ganhar pouco. Esse discurso que vem ganhando força, será que ele não mascara, na verdade, uma busca que, a pretexto de redução de custos, acaba chegando na fraude trabalhista mesmo? O quanto será que essas pessoas... Porque é isso, né? A gente conversava antes. Estar desgostoso com o seu trabalho, com ter aquele emprego, é algo que pode acontecer, é natural. Mas o quanto esse discurso, na verdade, mascara alguma coisa, algum objetivo ou outro por trás que não seja, de fato, dar maior liberdade para as pessoas e maiores ganhos, né? O que vocês pensam sobre isso? Bem, João, acho que são fenômenos complexos pelo qual a nossa sociedade passa. E é impossível tentar, acho que é um risco tentar ver de forma simplista esses fenômenos. O fato é, o que leva, muitas vezes, um trabalhador que tem ali uma renda de R$2.000 no mercado formal, no clássico mercado formal, optar por um caminho de empreendedorismo? Acho que é preciso refletir sobre o que tem feito acontecer este movimento. Porque o fato é, este movimento está acontecendo. Então, mais do que ficar só nas discussões, mais do que só as discussões teóricas, é preciso entender e se colocar no lugar do outro. Agora, é preciso olhar como um todo esse fenômeno. Por quê? Porque tem uma questão do fenômeno social. E esse trabalhador, esse autoempreendedor, o que vai acontecer quando tiver um acidente de trabalho? O que vai acontecer quando chegar no momento de aposentadoria dele? E é preciso olhar também enquanto Estado. O tempo inteiro nós vemos notícias sobre crise fiscal, sobre todos esses problemas fiscais que o Brasil enfrenta, que o juro está lá em cima por causa de contas públicas. Num momento que você deixa de ter esse trabalho formal e passa a ter também muita gente nesse mercado informal, você deixa de ter contribuições previdenciárias, você deixa de ter recolhimento de tributos. Então, é um problema complexo que é uma análise multifatorial, de multicenários aí também. O problema é complexo, eu concordo. Agora, talvez voltando à questão conceitual, a gente tem que tentar entender o que é o empreendedorismo, o que é o empreendedor, quem de fato é empreendedor, né? É absolutamente legítimo, eu também acho, e essa discussão de fato é muito complexa. Eu quero sair do meu emprego seletista porque quero abrir meu negócio. Isso é um caminho absolutamente legítimo e é ótimo, é brilhante. Mas o quanto as pessoas estão sendo convencidas de que, na verdade, elas têm que passar a ser empreendedoras para, na verdade, prestar os mesmos serviços que elas prestavam enquanto empregadas. Esse é o ponto, talvez. Talvez seja interessante a gente entender o que são essas insatisfações, né? O que move as pessoas quando elas falam que elas não querem estar numa experiência de CLT e que elas querem estar numa experiência de empreendedorismo, né? Quando eu escuto isso, eu vejo muito a insatisfação com a qualidade de determinados empregos, muitas vezes também com um excesso de autoritarismo no exercício do poder patronal, que faz o trabalhador ter uma resposta de insatisfação com essa subordinação, uma subordinação que é exercida com autoritarismo, com assédio, né? Às vezes até com violência. Então, eu escuto isso. Porque quando a pessoa reclama do emprego e pensa numa experiência que ela reputa ser uma experiência de liberdade, né? Eu não ouço a pessoa reclamar de ter férias,
13º, de poder ter uma aposentadoria, de ter um descanso semanal remunerado, de ter um limite de jornada. Não é essa a insatisfação da pessoa. A insatisfação é: eu não tenho liberdade, não tenho flexibilidade no meu horário, eu tenho que ouvir desaforo do meu patrão, eu tenho que passar por experiências desagradáveis, eu tenho que fazer hora extra quando eu não quero. E isso também faz parte dessa experiência do trabalho, mas Claro. isso não é a CLT que está proporcionando. Talvez isso seja um uso equivocado da CLT pelo empregador, né? Ou então a gente esteja falando de empregos de uma qualidade ruim. Né? Se a gente está falando de um trabalhador que tem uma remuneração alta, que tem uma jornada de trabalho compatível com sua qualidade de vida, que tem seus direitos assegurados, dificilmente ele vai entender que é a CLT que está causando essas vantagens, né? Mas quando a gente vê o trabalhador com um emprego precário, com um salário ruim, com uma experiência de trabalho com condições adversas, estão tentando vincular isso à existência de uma regulação da CLT. Então, acho que a gente tem que entender o que é insatisfação. É com o emprego ruim ou com o fato de haver o emprego? E aí, a outra questão conceitual é o que é ser empreendedor, né? Porque estar dentro de uma relação de trabalho subordinada, formal, é ser um trabalhador. E estar numa relação de trabalho que não é subordinada, que é uma relação por conta própria, também é ser um trabalhador. Se você depende do seu trabalho para viver, você é trabalhador, né? Ainda que você exerça esse trabalho com autonomia, né? Eu vou usar meu trabalho para fazer doces na minha casa e vou vender. Você é uma trabalhadora autônoma que vende seus doces, que divulga isso na internet, que faz... Ser empreendedor é você, dentro de uma economia capitalista, ter capital para empreender, para se colocar dentro da sociedade não como trabalhador, mas como um agente econômico, né? E isso é um debate completamente diferente. Por que as pessoas querem se afastar da condição de trabalhador e se colocar nessa condição de empreendedor? Isso aí tem uma dimensão muito ideológica, né? No sentido de que ser trabalhador é ruim, de que ser trabalhador está numa posição de subserviência, de fragilidade. Eu acho que é importante a gente entender esses conceitos, a gente pensar que ser trabalhador, seja subordinado, seja um trabalhador autônomo, é uma condição que é digna, que ela pode reivindicar melhores direitos, melhores posições dentro da sociedade e não necessariamente resvalar para o empreendedorismo. Porque muitas vezes o que eu vejo é um trabalhador subordinado, um trabalhador com condições de trabalho extremamente áridas, se invocando como empreendedor. E isso só faz o quê? Com que ele não acesse direitos sociais que são típicos dos trabalhadores, né? Então, acho que esse é um debate para a gente pensar com cuidado os conceitos. Na tua fala, João, você usou o termo mito do empreendedorismo, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba identificando exatamente esse fenômeno. O trabalhador se auto-intitula empreendedor, mas, de fato, ele constitui um MEI, um fenômeno de CNPJização, ele constitui um MEI e, por isso, ele já se enxerga como empreendedor. Mas ele tem horário para entrar e para sair, ele tem, de fato, subordinação. Na verdade, aquilo ali é uma fraude, né? Faz de conta que ele é um empreendedor, porque ele tem um MEI, tem um CNPJ, mas, de fato, todos os requisitos da relação de emprego permanecem ali. Ou seja, do que eu estou compreendendo da conversa, existem diversas maneiras de exercer o trabalho. Esse caminho de se afastar da CLT pode jogar as pessoas sendo subordinadas, ainda trabalhadores subordinados, portanto, diante de uma fraude, ou não subordinadas, trabalhadores autônomos, fato é que as pessoas acabam caindo na informalidade, que é aquele conceito trazido no início pela Renata. O que vocês... E aí, trazendo para o nosso tema mais próprio, o que vocês identificam, assim, que consequências vocês acham que esse caminhar para a informalidade traz? Que consequências isso tem para a saúde e segurança das pessoas que trabalham? Vocês enxergam impactos diretos ou indiretos nesse processo para a proteção do meio ambiente de trabalho?
Acho que primeiro a gente tem que lembrar que a gente já tem um desafio de implementar a proteção à saúde e segurança do trabalho dentro do mercado de trabalho formal. No trabalho formal, né? O Brasil é um país que não consegue implementar efetivamente proteção ao trabalho dentro da formalidade, que dirá na informalidade, né? E o que a gente tem na informalidade? Novamente, eu vou bifurcar aqui, dividir a questão, né? O trabalhador que está dentro de uma situação de fraude, né? Que ele não está contratado, ele não está registrado, o empregador não reconhece ele como seu empregado, ele dificilmente vai ser alcançado por alguma medida de proteção à saúde e segurança, né? Então, esse trabalhador que entra, por exemplo, na construção civil como MEI, ele não vai ter equipamento de proteção individual, orientação específica, ele não tem amparo previdenciário, ele não vai receber do empregador, justamente porque o empregador, ao contratá-lo como MEI, entendeu que está delegando a uma empresa a realização desses próprios cuidados. Só que esse trabalhador, ele não é uma empresa, ele é uma pessoa física, ele é um trabalhador e ele não tem condição de, por si próprio, dar conta dessas medidas de implementação. Então, você vê o quê? É uma forma de tirar, no fim, a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho. Quem contrata não se responsabiliza, quem é contratado não tem condição de se responsabilizar. E aí você tem uma lacuna de responsabilização. Então, na fraude trabalhista, o objetivo é sempre esse. O objetivo é isentar o empregador de custos e de responsabilidade. Então, por consequência, os custos, né, a energia que tem que ser dedicada à proteção de saúde e segurança no trabalho vai ser negada, né, por esse empregador que está oculto nessa relação. E aí, por outro lado, a gente tem os trabalhadores por conta própria mesmo, né? Os trabalhadores que estão na economia informal, da velha informalidade. E aí a gente tem um desafio que é, talvez, até mais complexo, né? Um trabalhador que não tem um empregador, um trabalhador que está ali, muitas vezes, na rua, né? O trabalho informal, ele é exercido muito na rua, e ele não tem, do ponto de vista de sua própria organização da atividade, condições também de exercer esse trabalho, se preparando, se precavendo em relação às medidas de saúde e segurança. Aí a gente leva a dimensão da saúde e segurança do trabalho para um lugar da política pública mesmo, né? Então, a gente pensar vendedores ambulantes que estão na rua, expostos ao sol, sem acesso a sanitário, sem acesso à água potável, né? Expostos, às vezes, até à violência. Como é que esse trabalhador vai ser protegido? Ele não tem um empregador sobre ele para a gente responsabilizar e ele não tem, muitas vezes, condição de se responsabilizar. Aí a gente vai ter que dialogar com outras instâncias do poder público para pensar que esse trabalho de rua, a partir dos direitos sociais de uma maneira mais ampla, tem que ser protegido também em termos de saúde e segurança. Então, é um debate que, justamente pela diversidade de situações que a gente tem na informalidade, gera diversidade de respostas, de desafios e de alternativas para responder esses desafios. Ô, Rômulo, eu queria que você complementasse, mas já trazendo, eu acho, alguma coisa da sua experiência como auditor fiscal do trabalho, sabe? O auditor fiscal do trabalho está ali, muitas vezes, no fronte de fiscalização, visitando um trabalho de itinerância mesmo, visitando locais de trabalho, dentro dos seus projetos que existem na auditoria fiscal, mas visitando locais de trabalho, indo, dando uma orientação e também autuando, quando for o caso. Mas, dentro da sua experiência, você tem visto o que você tem visto do que a informalidade traz de consequência para o meio ambiente de trabalho? Vamos lá, João. Quando a gente fala sobre acidente de trabalho, né, desse mercado formal clássico, né, do CLT, nós somos um país que convivemos aí com mais de 700 mil acidentes, com entre 2.500 e 3.000 mortes, acidentes fatais, de pais de família, mães de família que saem de sua casa para trabalhar e não voltam porque morreu no trabalho. E entre 10 a 15 mil incapacitações permanentes por ano. Isso é o nosso cenário de acidentalidade dentro do mercado formal. No informal a gente não consegue nem enxergar esses números por causa de toda essa desproteção que há. Então, vou comentar 3 casos. Assim, recentemente aconteceu um acidente fatal aqui em Brasília, e lógico, não vou trazer de aonde foi, quem foi, nem nada disso, mas qual o cenário? A empresa contrata um profissional que faz um contrato com um pedreiro para a construção de um galpão. Este pedreiro ali, que é um MEI, contrata outros trabalhadores para ajudar ele ali. Esses trabalhadores eu falo contrato, na verdade não é contrato, né? Um chama, vamos lá, vamos fazer, né? De boca, não tem nada registrado, e leva aqueles trabalhadores para executar aquele serviço. E o que aconteceu? Nesse momento de execução, uma das vigas caiu e veio a vitimar um daqueles trabalhadores.
E aí, qual que é a proteção? Quais são as responsabilidades de cada um nesse contexto? O que a família daquele trabalhador vai receber alguma indenização? Não vai? Como ficam as questões de proteção desse trabalhador que vier a ser vitimado? Né? Uma outra situação... Deixa eu só te interromper antes de você ir para a próxima. Isso sem contar a forma, a ergonomia do trabalho daquelas pessoas que trabalhavam e que muitas vezes podem ter gerado ou contribuído para gerar algum adoecimento ortopédico, o que quer que seja, das pessoas que estavam trabalhando ali. Sem dúvida nenhuma. Um morreu. E os outros que também trabalharam sem saúde, sem condições mínimas de saúde e segurança do trabalho, né? Com certeza. Quando a gente vê essa organização, esse tipo de estruturação do trabalho, não tenha dúvida. Ali não era observado nada em termos de programas de segurança do trabalho, de gestão de risco ocupacional. Nesse tipo de cenário, não tem comissão interna de prevenção de acidentes. Nesse tipo de cenário, você não tem um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, né? Então, esses trabalhadores estão ali executando os serviços e só foi visualizada essa questão porque foi um óbito. Então, o óbito tem uma ampla repercussão. Se é uma fratura, se é um adoecimento, isso daí vai ficar invisível, mas alguém vai ter que pagar essa conta e esse alguém é a sociedade, é o poder público. Então, esse é um caso marcante, recente, aqui no âmbito do Distrito Federal. Falei que ia trazer 3, né? Isso. Um outro caso. Recentemente, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho produziu uma nota extensa sobre essa questão da informalidade, do mito do autoempreendedorismo. E aí, um dos casos que estão citados lá nessa nota aconteceu em diversos municípios da Bahia. Uma empresa ganhou um processo de terceirização para prestar serviços de infraestrutura, de limpeza urbana em diversos municípios da Bahia. E qual foi o modo de operação dessa empresa? Ela contratou quase 3 mil trabalhadores como microempreendedores individuais. Só contratava se fosse MEI. E ela mesma cuidava desse processo de criar o CNPJ para esses trabalhadores. Isso, claramente, é uma fraude. Nem o próprio trabalhador, até por sua origem humilde, né, por falta de acesso a determinado conhecimento, ele no fundo ele está achando que vai ter o 13º dele, que vai ter as férias dele, e o fato é, por esse modelo de estruturação, ele não vai ter nada. Inclusive, se ele tiver um acidente de trabalho, não tem comunicação de acidente de trabalho, não tem nada. Qual era a função desempenhada? Coletores de lixo urbano. Coletores de lixo urbano. Trabalhadores Quantos? da coleta seletiva. Quase 3 mil trabalhadores em diversos municípios da Bahia. Quase 3 mil empreendedores. Quase 3 mil empreendedores. Entre aspas. Perfeito. Microempreendedores individuais coletando lixo para servir à atividade econômica daquela empresa. E aí, assim, mais uma reflexão para vocês do mundo jurídico, né? A lei da terceirização fala em empresas de prestação de serviço. Claro. Um microempreendedor individual, por ter um CNPJ, ele passa a ser uma empresa de prestação de serviços? É a tal da confusão entre terceirização e pejotização, né? São figuras bem distintas, mas que muitas vezes, propositalmente ou não, são confundidas por aí. E de pensar que esse tema vai ser discutido agora pelo Supremo Tribunal Federal, né? A questão da pejotização, porque o próprio Supremo tem se encaminhado no sentido de entender que se o trabalhador se formaliza enquanto pessoa jurídica, enquanto CNPJ, isso, a princípio, resolveria essa relação numa relação empresarial e não numa relação de trabalho. Sendo que, na realidade, o que a gente vê, né, no cotidiano das relações de trabalho, na justiça do trabalho, é justamente que essa criação do CNPJ muitas vezes é orientada pelo próprio empregador, o trabalhador não sabe o que está acontecendo e ter ou não CNPJ muda muito pouco a forma como aquele trabalho acontece na prática, né? Uhum. Então, a justiça do trabalho, historicamente, usa ali o princípio da primazia da realidade para dizer, né, que essa pejotização é uma fraude, que esse trabalhador não é uma empresa, que é uma pessoa física que tem direitos sociais. E isso está em pauta no Supremo, né? Quando o Supremo coloca isso como uma possibilidade de generalização da pejotização no mercado de trabalho, a gente está falando de afastar mesmo o trabalho protegido de uma grande quantidade de trabalhadores e principalmente de uma grande quantidade de trabalhadores subordinados, vulneráveis, em atividade de risco, né? E nós estamos gravando esse episódio hoje, dia 4 de julho de 25, e esse tema de fato não foi a julgamento, está em pauta, parece
soube hoje, inclusive pela manhã, que houve uma determinação de marcação de audiência pública. Então é importante que as pessoas, a sociedade civil no geral, se organizem para, né, trazer aportes fáticos para a Suprema Corte entender muitas vezes a diferença fático-jurídica dos institutos, né, e que não permita, se for o caso, que se normalize e se juridicize a fraude no país, né? Enfim, vamos ver que caminho isso vai tomar na Suprema Corte. O processo ainda está tramitando e, enfim, vamos ver para onde vai essa conversa lá. É um pouco da primazia da forma versus a primazia da realidade, né? Constituir um CNPJ, a pejotização. E aí, não vale nada? E como enfrentar essa realidade? Né? É muito difícil, é muito complexo. E isso, assim, acaba afetando, inclusive, o setor empresarial. Porque, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, esta empresa que ganhou esse processo de licitação, ela tem um custo. Ela sabia o que ela ia fazer, que era contratar todo mundo como PJ. Se uma outra empresa participou dessa concorrência, entendendo que ia contratar empregados seletistas, como deveria ser para o caso, como que elas vão concorrer em igualdade de condições? Então, gera até um desequilíbrio em termos de concorrência, né? Claro. E sendo uma relação com a administração pública, né? Aí um desequilíbrio na licitação, no papel do Estado depois, diante dessa fraude, né? Ele como beneficiário desse trabalho. Há um prejuízo concorrencial muito claro, assim. Empresas que se propõem a cumprir a legislação trabalhista ficam para trás na concorrência pública. Isso, assim, ou seja, a empresa que ganhou é a empresa que se propôs a cometer fraude. Isso tem que ser colocado aos olhos. Enfim, mas não é o caso de tratar desse caso concreto dessa empresa, mas casos como esse acontecem, né? Sim. Aqui nós estamos trazendo, estou pensando alguns exemplos, mas isso é a realidade do dia a dia que a Inspeção do Trabalho no Brasil inteiro encontra, né? Eu tinha falado que ia trazer o terceiro, a gente está ansioso pelo terceiro. O terceiro, a gente aqui no âmbito da superintendência, a gente tem conduzido um processo de fiscalização nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E, fora o trabalho dos coletores e varredores, que todos nós, que a sociedade enxerga, todo esse resíduo, né, todo o nosso lixo, ele é levado para um determinado local e tem todo um trabalho de separação ali, que é feito por cooperativas. E aí, cooperativa regularmente instituída, credenciada pelo LCLU, e aí, aqui é mais a título de reflexão. Esses cooperados, eu conversei com a senhora cooperada, que está ali na cooperativa há 20 anos, e ela fala, não, nós não temos uma semana de descanso, de nada. Porque se eu ficar uma semana sem vir trabalhar aqui, eu não vou ganhar nada. É o tal do empreendedorismo. Aí a responsabilidade é toda transferida para aquele trabalhador, né? Então, ela está ali 20 anos. Ficou doente, ou vai, ou se ficar em casa, meu amigo, tá muito ruim, beleza, não vai ganhar nada. É bom que você usou na mesma frase a palavra empreendedorismo e trabalhador. É o tal do empreendedorismo. Se aquele trabalhador não for trabalhar, ele não ganha nada. Ele não ganha nada. Na verdade, é um trabalhador. Então, isso dentro de uma cooperativa. E aí, assim, a título de reflexão, né? Que é o que a gente tem visto acontecendo. E aí a gente pode trabalhar com diversos exemplos. Eu conversava com Renata mais cedo. Antes, esse fenômeno da pejotização do MEI, geralmente era com salários mais elevados, né? Hoje isso está disseminado. Tem casos de pet shop que contratam ali as pessoas para dar banho como MEI. Então, tem casos de empregado doméstico como MEI. Então, Mesmo, é impressionante. Agora, você acha que dentro da fiscalização do trabalho, você tem dados, como dizer, de alguma forma, ou ainda que um feeling, de que as empresas que tratam de maneira correta os padrões mínimos e sempre mínimos de saúde e segurança no trabalho tem menos casos de acidentalidade e de adoecimento? Você acha que o trabalho formal e, sobretudo, as empresas que cumprem corretamente, elas oferecem menos risco e geram menores gaps de adoecimento e acidentalidade? João, aí a gente fala de percepção. Isso. Eu, particularmente, gosto quando nós temos números para mostrar, para provar. Infelizmente, a gente não tem esses números, mas tem um pouco de percepção.
Percepção. Empresas que gerenciam de forma melhor os riscos ocupacionais, elas têm até uma maior retenção desses trabalhadores. Muitos setores reclamam da dificuldade de contratação de mão de obra. Mas se você tem um meio ambiente de trabalho que é caótico, que é assediador, que seu colega de trabalho, você vivencia e vê o seu colega de trabalho adoecendo, a primeira oportunidade que você vê, você vai sair dali. Então, apesar de não ter dados, de não ter números, o setor elétrico tem alguns estudos mais estruturados que eu acho bem interessantes. Tem alguns estudos do setor elétrico especificamente que mostram que 83% dos acidentes fatais acabam acontecendo com trabalhadores terceirizados. E aqui eu não estou trazendo essa fala para falar contra a terceirização, não. Terceirização está instituída, está em lei, a questão é observar os regramentos e o que está disposto em lei. No setor elétrico, quando a gente fala em terceirização, e aí nós não estamos falando de formalidade, nem daquela formalidade mais rasa, nós estamos falando de terceirização. No setor elétrico, 83% das fatalidades com funcionários terceirizados. Se a gente extrapolar isso, qual que é a percepção? Acabam acontecendo muito mais acidentes em situações de menor proteção. Por quê? Porque nesse cenário de informalidade total e absoluta, olha, se não tem o mínimo que é a formalização do contrato de trabalho, se não tem o mínimo que são essas garantias básicas, a jornada de trabalho não vai ser observada, as questões de gestão de riscos ocupacionais não vão ser observadas. Então, há uma tendência de uma maior acidentalidade também. Como, se você me permite, quando a gente fala de informalidade hoje, por exemplo, a gente está falando desse conjunto enorme de trabalhadores uberizados, né? Trabalhadores em plataformas, então entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, e esse grupo tem chamado a atenção pelo adoecimento e pela acidentalidade, né? Principalmente o pessoal que trabalha com moto e com bicicleta, os acidentes de trânsito e o número de traumas que são levados para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, em razão de acidentes de trânsito que levam a traumas entre esses trabalhadores, cresceu enormemente, né? Tem alguns estudos sobre isso, eu não tenho um número aqui agora, mas a gente tem visto uma elevação significativa do número de acidentes envolvendo motoristas e entregadores, né? Então, esse grupo é o grupo hoje considerado de trabalhadores informais, né? Justamente porque eles estão na economia organizada, mas eles não têm o reconhecimento de um vínculo empregatício. Estão à margem de qualquer direito e estão à margem também de medidas de prevenção, né? Muito pelo contrário, eles estão sendo contratados para fazer entregas rápidas. Então, eles são instados por quem os contrata a dirigir rápido, a violar leis de trânsito, a andar olhando para o celular enquanto fazem entrega e, portanto, sem qualquer medida preventiva em relação a esses acidentes. Mas eles são considerados, entre muitas aspas, empreendedores, né? E aí, quando eles se acidentam, o que acontece com esse trabalhador? Não tem nenhum tipo de proteção social e previdenciária. É isso que eu ia colocar, não tem proteção trabalhista, e assim, tem a discussão sobre a discussão trabalhista, mas especialmente também não tem proteção previdenciária nenhuma. Quando você falou em números, recebi uma notícia recente, não fui a fundo analisar o número, mas é que em São Paulo, capital, 2 mortes de motofretistas, dos motoboys, 2 mortes por dia. Em São Paulo. Em São Paulo. Isso não vira comunicação de acidente de trabalho, isso não vai para os dados oficiais de acidente de trabalho. Por quê? Porque ali não tinha um vínculo, né, seletista ali presente. Renata, se a gente for olhar alguns dados, algumas pesquisas recentes que tem sobre informalidade no trabalho, a gente percebe que existe uma sobre-representação dentro do mercado de trabalho informal, seja no seu conceito que trouxe a velha informalidade ou na nova informalidade, de uma sobre-representação de mulheres, de pessoas negras e de pessoas periféricas, muitas vezes, nesse mercado de trabalho informal. Como que você analisa, assim, o que você acha, como é que o recorte interseccional pode ajudar a gente a compreender essas ocorrências no mercado de trabalho informal? Bem importante. Desculpa, as ocorrências de acidentalidade, eu quero dizer, no mercado informal.
O mercado de trabalho informal, ele tem essa marca, né, de gênero e raça. Então, quando a gente vai olhar para os números do trabalho formal, a presença dentro da formalidade de homens brancos, ele é muito maior, né, do que de mulheres, principalmente de mulheres negras, e na informalidade a gente tem essa sobre-representação, tanto de pessoas negras e principalmente de mulheres negras, né? Por que isso acontece? Aí a gente vai ter uma série de fatores históricos que vão determinar que as ocupações que foram permitidas, né, que foram exercidas por mulheres, por pessoas negras historicamente, foram ocupações que seletivamente a gente não optou por não regulamentar de maneira protetiva, né? Eu sempre uso esse dado para lembrar, quando a CLT foi criada ali em 1943, ela alcançava menos de 40% da população e se voltava principalmente para uma população industrial, urbana, masculina e branca, né? E aos poucos a gente foi tendo um avanço dessa regulação protetiva para outros grupos sociais, mas sempre de uma maneira mais tímida, mais incipiente. Vide aí como é recente, né, a nossa regulação do trabalho doméstico de uma maneira efetiva, por exemplo. Então, os grupos marginalizados, eles foram historicamente sendo relegados a essas ocupações menos privilegiadas, pior remuneradas e menos protegidas. Então, quando a gente fala de informalidade, a gente está falando de pessoas que tiveram baixo acesso à escolarização, de pessoas que tiveram marcadores de discriminação e outras desigualdades dentro da sociedade que impedem que elas acessem esse emprego formal. E aí a gente tem os cruzamentos, né, do racismo, da questão de gênero, principalmente da sobrecarga do cuidado, né, então mulheres que estão incumbidas de cuidar de suas famílias, dos seus filhos, de pessoas doentes, elas vão ter que optar por ocupações que sejam flexíveis em termos de tempo, né, que elas possam ali exercer quase como um bico para poder dar conta das suas outras atividades. E ali a gente vai tendo fatores de exclusão empurrando esses mesmos grupos sociais para posições mais desvantajosas no mercado de trabalho. E aí, consequentemente, é nesses grupos sociais que a gente vai ter a ocorrência de maiores riscos ocupacionais, né? Então, o trabalho doméstico é muito representativo disso, né? As mulheres negras exercem prioritariamente o trabalho doméstico no nosso país e a gente tem ali o trabalho realizado no ambiente privado, intenso, a fiscalização do trabalho na maior parte das vezes e em que se tem contato com uma série de riscos que são enfrentados sem nenhum tipo de medida preventiva, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras da rua, por exemplo, também ficam expostos a todo tipo de violação. Recentemente, o TST fez uma oficina sobre o trabalho dos vendedores ambulantes, né? E a gente teve a oportunidade de dialogar com trabalhadoras do MUCA, né? Um movimento no Rio de Janeiro de trabalhadoras ambulantes. Então, são mulheres que estão na rua com a barraquinha ali vendendo mercadoria, que elas muitas vezes sofrem violência da própria representação estatal, né, quando vai fiscalizar essas mercadorias, ficam expostos ao sol, tem mais ocorrência de câncer de pele, não podem ir no banheiro deixar a mercadoria e sair, não tem banheiro público, tem que pedir muitas vezes para utilizar o sanitário, quando elas estão gestantes ou então tem que se afastar por conta do cuidado com os filhos, elas perdem o rendimento. Então, você tem ali uma série de cruzamentos que a condição de mulher, de pessoa negra, de pessoa periférica, de quem trabalha na rua, vai expor essas pessoas a riscos que estão totalmente descobertos, né? Que não estão sendo enfrentados pela sociedade. Ô, João, essas questões, né, gênero e raça, isso associado à informalidade, como Renata está trazendo, mas a gente vê esses números também quando a gente olha para os dados de condição de trabalho análoga de escravo, que muitas vezes estão diretamente relacionados com as condições de segurança e saúde no trabalho. Quando a gente olha para os dados de trabalho análogo de escravo, a maior parte dos trabalhadores são homens, negros ou pardos. Quando a gente olha para o trabalho escravo doméstico, a maioria são mulheres, negras ou pardas. Então, veja como essas coisas vão se conectando, né? E esses são relatos do trabalho análogo de escravo que estão materializados, né? São números que nós temos. Mas isso daí está diretamente relacionado com as questões de segurança e saúde no trabalho também. Além de toda uma exposição social a que as pessoas já se submetem, elas ainda estão submetidas a piores condições no trabalho e, inclusive, em termos de acidentalidade. Ou seja, estão submetidas a maiores riscos à sua vida mesmo, à sua segurança, à sua integridade física, por estarem trabalhando, né? Isso é
É um recorte que precisa ser trazido e, em termos de políticas públicas, é preciso sempre voltar os olhos para isso. Agora, assim, quando a gente fala de dados, e o Rômulo sempre traz muita questão de dados, e eu sempre trago, quando eu falo de uma ferramenta de dados que é muito interessante, que é uma plataforma feita, dados extraídos pela OIT e pelo Ministério Público do Trabalho. Me fugiu o nome da... Smart Lab, isso. Tô com outro nome na cabeça. Essa ferramenta do Smart Lab traz números muito interessantes num recorte temporal de 10 anos sobre acidente de trabalho e doenças no trabalho. E eles até tentam estimar, de alguma forma, a subnotificação. Mas eu acho que até a subnotificação estimada lá não leva em consideração propriamente, é uma estimativa estatística, mas não leva em consideração propriamente a informalidade. Talvez leve, inclusive, a subnotificação do trabalho formal, que existe. Mas quando vai para o trabalho informal, a subnotificação de casos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais é altíssima. Isso significa que nós geramos, inclusive, uma dificuldade para que, em termos de políticas públicas, de política legislativa e de política judicial, se trate do tema. Porque desconhecer a estatística da coisa dificulta muito, né? Como vocês enxergam as dificuldades de enfrentamento de políticas públicas, de fiscalização, em face dessa dificuldade de dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no trabalho informal? Ele tinha que terminar com uma pergunta difícil, muito difícil. Não, senão não trazia vocês, convidados tão especialistas, não traria vocês para conversar sobre isso. Aí eu mesmo podia falar, que não sei nada do assunto, eu podia falar, mas como eu trouxe pessoas gabaritadas, eu preciso perguntar coisas difíceis. É muito difícil olhar a política pública como um todo. Política pública que tem restrições próprias de mão de obra, por exemplo, falando em termos de auditoria fiscal do trabalho, são poucos auditores. Nós temos dificuldades de enfrentar, de cumprir com a nossa missão institucional, mesmo no mercado formal. Então, esse mercado informal fica, de fato, muito inviabilizado, né? Num período que eu fui subsecretário de Inspeção do Trabalho, nós chegamos a construir fichas de segurança e saúde no trabalho para microempreendedores individuais. Isso está disponível no site da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tem fichas para todas as categorias, para todas as profissões que podem ser microempreendedores individuais. Olha que interessante, só antes de cortar, eu achei muito interessante porque, assim, o ideal é que não haja, na verdade, a fraude por meio da utilização do MEI. Mas sendo o MEI uma realidade, as pessoas precisam ser protegidas de alguma forma. Olha como é complexo. O ideal é que não se fraude a legislação, permitindo que pessoas que, na verdade, são trabalhadores subordinados constituam MEI. Mas se a fraude acontecer, elas constituírem, que elas estejam protegidas, né? Não sei se é bem isso que você chegar, mas eu vejo uma complexidade enorme nisso, porque no fim do dia estamos tratando de proteger vida, de proteger, por mais que ela esteja submetida a uma situação de fraude. Enfim, é muito difícil, porque você também institucionaliza a fraude, né? Você dá um viés de institucional a algo que, na verdade, está à margem. Então, enfim, realmente a pergunta é muito difícil. Só complementando. É porque tem o MEI legal. Ninguém está falando contra o MEI legal. Olha, tem a pessoa do pipoqueiro. Não, claro. Verdade. Tem o MEI legal. O autônomo mesmo, a vendedora de doce, que a Renata falava. Você vai ter um serviço de coleta pública de lixo urbano, você tem horário para entrar e para sair, você tem chefe, você tem tudo isso, e aí ali é um MEI. Aí não, aí a gente foi para fraude. Então, mas o fato em termos de proteção, de segurança e saúde no trabalho, João, o que eu vejo, qual que é a reflexão que eu trago? É importante para o poder público pensar em estratégias diferenciadas para setores e portes diferenciados. A forma que o Estado vai tratar grandes empresas em termos de regulação é uma. Não adianta eu querer tratar com essa mesma complexidade uma pequena loja de costura que tem 2, 3 trabalhadores ali. E não estou falando em termos de desproteger, de expor aquele trabalhador a acidente. Agora, é necessário que o Estado pense
políticas e estratégias para garantir a segurança daquelas pessoas que estão ali. Eu acho que é interessante a gente pensar também numa responsabilização que seja cada vez mais assertiva, né? No sentido de que o empregador é responsável pelo meio ambiente de trabalho, sem etiqueta. Então, dentro daquele ambiente de trabalho, se tem estagiário, MEI, PJ, o que for, essa responsabilidade é do titular daquela unidade produtiva e essa responsabilidade não pode ser etiquetada, né? Ela tem que estar alcançando todas as pessoas que circulam naquele ambiente, independentemente da forma de contratação. Acho que essa assertividade tem que ser feita, né, na nossa perspectiva de afirmar direito a um ambiente de trabalho seguro. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar também a questão do poder público se responsabilizando por estruturas sociais que alcancem trabalhadores que realmente sejam microempreendedores ou trabalhadores autônomos, como eu prefiro afirmar, em espaços públicos, né? Porque muitas vezes a interface desse trabalhador informal de rua com o poder público é uma interface administrativista, né, da cobrança. Você, para ser ambulante, você tem que ter um cadastro, você tem que estar autorizado, sua mercadoria tem que estar regularizada. Então, muita cobrança do poder público exercendo um ônus administrativo em relação a esse sujeito, mas nenhuma garantia, né? Então, esse mesmo poder público não vê esse trabalhador na posição de cidadania, né? Na posição de alguém que ganha a vida por meio do trabalho no espaço público e que tem que ter dignidade no trabalho no espaço público, tem que ter segurança no espaço público, né? Porque essa segurança e saúde de trabalho é uma dimensão de cidadania também, né? Para a gente pensar. Então, são abordagens realmente complexas, né? Que tem que pensar os diferentes grupos, as diferentes perspectivas. Eu vou aproveitar que você falou de subnotificação para a gente falar aqui também de uma iniciativa interessante, que inclusive está em diálogo, né, com o GETRIM, que é o projeto Caminhos do Trabalho, né, um projeto nacional hoje, né, capitaneado pela Fundacentro, que tem parceria com diversas universidades do país, inclusive com a Universidade de Brasília, que parte do pressuposto, né, do dado concreto, de que a gente tem uma larga subnotificação de acidentes de trabalho no Brasil e uma cultura de ocultação dos acidentes de trabalho, né, seja por parte dos empregadores, seja por parte dos próprios coletivos de trabalho. Então, por meio desse projeto, nas universidades nós temos tido serviços de atendimento gratuito a trabalhadores e trabalhadoras, independentemente da forma de vínculo. Então, os informais também podem acessar esse projeto para a gente fazer avaliações médico e jurídicas, né, avaliações em saúde e avaliações jurídicas das condições desses trabalhadores, com emissão de CAT e emissão de dossiês circunstanciados que vão permitir que esses trabalhadores acessem direitos num segundo momento. Então, tá aí uma política pública, né, que ainda é um trabalho incipiente, de formiguinha, mas que pode dar acesso a uma notificação que gera um dado e que gera a possibilidade de pensar políticas num segundo momento. Muito bom. Eu acho esse projeto fantástico, eu já conhecia, acho que é uma iniciativa essencial, necessária, e quero dizer que o GETRIM não apenas está de portas abertas, mas está, na verdade, querendo ir atrás e trazer vocês para dialogar junto com o tribunal, com os outros parceiros, inclusive a Auditoria Fiscal do Trabalho, que já é parceira do GETRIM, mas projetos como esse precisam unir esforços. Eu acho que quanto mais a gente conseguir congregar pessoas e projetos, na verdade, a ideia nem é congregar pessoas, é congregar instituições e projetos que estejam realmente voltados a fazer diferença no dia a dia e entregar, de fato, para a sociedade alguma coisa relacionada à saúde e segurança do trabalho para cuidar dessa chaga social que é a acidentalidade no trabalho e adoecimento no trabalho no nosso país, né? Você ia falar? Ah, tá. Eu queria, na verdade, mais difícil do que essa pergunta anterior é a tentativa de que a gente aqui, então, encaminhando para o final, tenha possa fazer alguma fala conclusiva. Porque, na verdade, diferente dos outros episódios, dos outros temas, que existe muita definição a respeito, eu acho que esse tema ele tem muita indefinição a respeito. E é muito difícil concluir alguma coisa sobre temas que são muito indefinidos. Espinhosos, polêmicos, complexos. Mas acho que eu queria abrir para vocês, então, para concluir, dar uma mensagem final a respeito do tema, a respeito da nossa conversa,
para que a gente possa, os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, possam refletir, ter na cabeça das pessoas um ponto maior de reflexão. Rômulo. Começa por mim? Claro. Não era para poder falar, porque alguma ideia assim. Primeiro você. Bom, vamos lá, pegando um gancho exatamente do que tu falaste agora no final. Acho que segurança jurídica é importante. É importante que a sociedade, que empregadores, que trabalhadores, que o poder público saiba qual que é a regra do jogo. O pior cenário é o cenário de indefinição. É necessário enfrentar os debates, fazer as discussões, mas é necessário saber qual que é a regra, o que vale e o que não vale, né? Questões de fraude, informalidade sempre vão existir da mesma forma que crimes, porque é da natureza humana. Então tem gente que faz certo, tem gente que não faz certo. Então isso a gente, enquanto poder público, sempre vai ter que enfrentar. Mas como mensagem final, assim, eu sempre tendo a ter um olhar otimista sobre as coisas e sobre os caminhos que nós percorremos, né? E as questões de segurança, o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável passou a ser um direito e princípio fundamental do trabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, só recentemente, em 2022. Então, as coisas estão acontecendo, as coisas estão avançando. Hoje nós temos normas regulamentadoras em que pese sempre poder serem aprimoradas, são normas regulamentadoras que trazem a previsão de uma gestão integral dos riscos ocupacionais. Então, nós temos um caminho a percorrer para, de fato, através de conversas como essa, de ações como a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, de meios para disseminar informações, de modo que a gente, de fato, consiga construir uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho. Se as pessoas tiverem maior percepção dos perigos, maior percepção dos riscos a que elas estão expostas, e aí, independente do arranjo de trabalho que há, nós temos uma possibilidade de ter êxito, de olhar para frente e de ter uma redução efetiva dos acidentes de trabalho. Muito bem. Renata. Eu acho muito importante a gente pensar em espaços como esse, a informalidade, né? Eu acho que a informalidade ela é muito negligenciada e, como a gente conversou, né? Isso é produto de uma série de exclusões, né? A informalidade é um setor um campo de exclusão no mundo do trabalho que reproduz outras exclusões sociais. Então, quando a gente pensa em informalidade, trazendo ela para o centro, a gente dá a possibilidade de responder, né, melhor a essa realidade. Acho que, por muito tempo, a ideia de informalidade, até para o direito do trabalho, ela foi pensada de uma maneira simplista, né? A informalidade não tem que existir. O que é informal tem que passar a ser formal e assim está resolvido o problema como que por mágica. E é tudo muito mais complexo que isso, né? Primeiro, óbvio, a gente tem que combater fraudes e trazer para a formalidade quem está sendo mascarado como informal, com sonegação de direitos. Mas a gente também tem que entender a complexidade do nosso mundo do trabalho, do nosso mercado de trabalho, e entender que existem experiências de trabalho outras que não a do trabalho subordinado, modos de vida, né, processos de exclusão que levaram a outras formas de trabalho que precisam ser compreendidas, né, e precisam ser protegidas, só que exatamente pela sua diversidade, elas precisam ser entendidas através de diálogo, né? Então, pensar experiências de trabalho distintas do trabalho seletista, do trabalho formal, passa por um diálogo com a sociedade civil organizada, com esses coletivos de trabalhadores que muitas vezes não estão organizados em sindicatos, mas em associações e movimentos sociais, entender formas pelas quais o poder público pode dialogar e pode proteger esses sujeitos, essas sujeitas a partir das suas realidades de trabalho. Então, acho que a gente fez um bom começo aqui dialogando também, né, sobre isso. Pessoal, quero agradecer muito pela presença de vocês. Sei que o tempo de vocês é precioso, mas vocês disponibilizaram aqui, aceitaram o convite de estar aqui, conversando um pouco, participando dessa iniciativa que o nosso tribunal tem empreendido. Uma forma também como um trabalho de formiguinha, de colocar nas redes sociais, disponibilizar debates que se relacionem à saúde e segurança no trabalho. E vocês participaram disso de muito bom grado e fizeram assim, realmente trouxeram muita reflexão para as pessoas que nos assistiram, que puderam acompanhar. Agradeço demais por vocês terem vindo, sou muito grato à participação de vocês. Realmente, acho que
conseguimos refletir, trazer algum canal de reflexão para as pessoas sobre esse tema que é tão complexo. Bom, esse foi, portanto, mais um episódio do nosso videocast Papo Seguro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido possível que tenham iniciado um processo de reflexão sobre mais um tema relacionado à saúde e segurança no trabalho. Esse muito complexo, esse muito espinhoso, esse muito polêmico, mas muito atual e muito urgente. Que tenha sido um início para que cada um de vocês permaneça refletindo, permaneça em debate, sempre criando, a partir dessas iniciativas, outros canais de diálogo, de debate sobre esse tema, porque eu acho que assim a gente aprimora o nosso conhecimento, e aprimorando o nosso conhecimento, a gente aprimora a política pública, aprimorando a política pública muitas vezes, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Então, sigam o nosso TRT da 10ª Região nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Esse episódio vai ser disponibilizado no YouTube, também com cortes nas redes sociais. Acompanhem os nossos próximos episódios. E lembrando que de nada vale garantir trabalho sem garantir proteção à saúde e à segurança. Um grande abraço e até a próxima. Vinheta animada com o logo do programa Papo Seguro. Logomarca do Trabalho Seguro e nome com a marca do TRT-10.